Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 3, que será ministrada amanhã, no dia 20 de abril de 2025. Estamos estudando a revista dos adultos. O título da lição é A Verdadeira Adoração. Texto áureo. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura diária, na segunda-feira, o assunto foi a singularidade da adoração autêntica. Na terça, diferenciando a adoração das práticas profanas. Na quarta, a adoração está relacionada ao temor de Deus. Na quinta, a adoração envolve uma relação com Cristo e a Igreja. Na sexta, o sentido da adoração no Novo Testamento. E no sábado, o ensino de Jesus sobre a adoração. As referências bíblicas estão na revista. O texto bíblico de João capítulo 4, versículos 5 a 7, depois os versículos 9 e 10 e depois de 19 a 24. Retrata o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É interessante, não é? Que Jesus ele se dedicou ao evangelismo pessoal também, não é? Considera-se que o evangelismo pessoal é o evangelismo mais eficiente que se tem, porque você trata diretamente com as pessoas. Jesus e Nicodemos foi um evangelismo pessoal, agora Jesus e a mulher samaritana também foi um evangelismo pessoal. Jesus também fazia o evangelismo público, né? Um grande exemplo que nós temos na Bíblia é o Sermão do Monte. E Jesus fazia missões também, né? Aliás, ele veio na terra fazer missões. Mateus 9,35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus ele fazia o evangelismo pessoal, o evangelismo público, né? Em algum local, numa praça, alguma coisa assim. E Jesus também ia nas cidades, fazia missões, ia nas cidades e aldeias. A verdade é que Jesus não parava, né? Ele não parava. E são os exemplos de evangelismo que nós temos, né? Evangelismo pessoal, que considera-se que é o mais eficiente que tem. Então, o evangelismo público, que você leva a mensagem para muitas pessoas. Hoje, né? Num ginásio, alguma coisa assim, no estádio, na praça pública, um ar livre. E tem o evangelismo nas cidades, nas aldeias e nos outros países, né, mais relacionado com missão. Então eu achei interessante trazer esse destaque. Então aqui nós vamos hoje estudar o evangelismo pessoal de Jesus, que deu tanto resultado que aquela mulher não só deu ouvidos a Jesus, mas ela testemunhou da experiência dela, e os samaritanos creram em Jesus, e os samaritanos pediram para Jesus ficar 2 dias com eles. Eu gosto de destacar, os gerazenos pediram para Jesus ir embora, não é? Depois que Jesus curou o endemoniado, libertou o endemoniado, os gerazenos, os gadarenos pediram para Jesus ir embora, deixar a cidade deles. Os samaritanos pediram para Jesus ficar. E a Bíblia diz que Jesus ficou com ele 2 dias, com eles. João não retrata. João não traz nada do que aconteceu naquela cidade. Uma pena, né? João podia ter
aberto ali um parênteses e escrito alguma coisa que aconteceu naquela cidade durante esses 2 dias. Mas acreditamos que não foi à toa que Jesus ficou ali. Ali Jesus deve ter feito muitos milagres. E os samaritanos ouviram Jesus pregar, ensinar. E eu me lembro que depois, já ali em Atos dos Apóstolos, quando Filipe estava pregando, os samaritanos deram ouvidos à pregação de Filipe. Aí depois veio Pedro, veio João. Aí eles receberam o Espírito Santo, né? O samaritano, dos 10 leprosos, quem voltou para agradecer a Jesus foi um samaritano. Foi o estrangeiro, né? Jesus falou estrangeiro, o samaritano que voltou. Tem a parábola do bom samaritano. Jesus fez questão de destacar o samaritano ali naquela parábola. Então, dá uma pregação muito bonita a respeito de como os samaritanos eram receptivos à palavra de Deus. Bom, vamos à lição. Leitura bíblica em classe. O texto bíblico diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu gosto de considerar também que Deus nos chamou para sermos adoradores e servidores. Para adorar a Deus e servir a Deus. Primeiro vem a adoração. Primeiro vem uma vida com Deus. Depois vem o serviço a Deus. Primeiro, o Deus da obra. Depois, a obra de Deus. Essa aqui é a ordem correta. Primeiro devemos procurar ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, e depois nos dedicarmos ao serviço a Deus. Deus nos chamou para sermos adoradores e depois servidores. O Deus da obra vem primeiro, uma vida de compromisso, aí depois vem a obra de Deus. E até mesmo quando nós estamos prestando serviço a Deus, é um modo de adorar a Deus também. A lição vai considerar que o nosso estilo de vida é um modo de adorar a Deus. E tem um momento da adoração mesmo, né? Quando a gente entra no quarto, somente nós e Deus, e ali a gente busca a presença do Senhor. Plano de aula. Introdução. Na aula desta semana vamos estudar um dos temas centrais do Evangelho de João, a verdadeira adoração. Veremos que por meio do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, observaremos que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Esse é um convite aos alunos para compreender que a adoração genuína é uma resposta ao amor de Deus revelado por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Por isso, planeja-se para encorajar reflexões sobre viver a adoração como um estilo de vida que glorifique o Senhor em todos os aspectos, conforme nós falamos agora. O estilo de vida é um modo de adorar a Deus. O bom testemunho, não é? O produzir o fruto do Espírito. É isso que a gente precisa se esforçar para fazer, para glorificar o nosso Pai que está no céu. O fruto que nós produzimos, a boa obra que nós produzimos é para glorificar a Deus. Número 2, a apresentação da lição, objetivos da lição, o objetivo do item 1. Esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O objetivo do item 2, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E o item 3 tem como objetivo integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Motivação. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana apresenta um ensino belo e profundo sobre a verdadeira adoração a Deus. Esse encontro transformador entre Jesus e essa mulher também é um convite divino para nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. A essência dessa adoração nasce no altar do nosso coração e por isso só pode ser vivida em espírito e em verdade. Trata-se de um lugar de total rendição, gratidão e serviço a Deus. Esta lição nos encoraja a cultivar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Conclusão da lição, aplicação. Em que áreas de nossas vidas as palavras rendição, gratidão e serviço a Deus podem ser aplicadas? Aqui nós temos duas perguntas retóricas, né? Pergunta retórica é aquela pergunta que a gente não precisa responder para os outros, a gente reflete e responde para nós mesmos. Então, aqui é a pergunta retórica. Em que áreas de nossas vidas as palavras rendição, gratidão e serviço a Deus podem ser aplicadas? Aqui acho que em todas as áreas, né? Essas palavras trazem consigo a expressão de uma adoração autêntica a Deus. A adoração em espírito e em verdade é um chamado ao modo de viver em que Deus é glorificado em tudo. Aqui eu me confundi, irmãos. As perguntas retóricas virão aqui na frente, tá bom? Mas valeu a explicação. A pergunta aqui não é retórica, não. Aqui dá pra gente responder. Em que áreas de nossas vidas as palavras rendição, gratidão e serviço a Deus podem ser aplicadas? Em todas as áreas. Devemos glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. A pergunta retórica vem depois. Se você continuar conosco até o final, nós vamos nos deparar com ela. Agora a gente vai entrar na lição dos alunos. Até então é um esboço da lição, né? Do plano de aula que o comentarista traz na revista do professor. Agora começamos a revista do aluno. Comentário. Aí nós temos aqui a palavra-chave da lição de hoje é adoração. Introdução. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. A palavra intrínseca, o que significa intrínseca? É aquilo que pertence à natureza do homem. Em relação a nossa natureza, pertence à natureza do homem. Aquilo que é essencialmente espiritual. O homem é essencialmente espiritual. O que é uma característica intrínseca? Aquilo que nasce com a pessoa, aquilo que pertence à pessoa. Um cachorro, às vezes, tem uma característica que é daquela raça. Então, é uma coisa intrínseca. É aquilo que está dentro da pessoa. O ser humano é um ser essencialmente espiritual. Nós vemos, até mesmo em todos os povos antigos, os índios, essas tribos de índio que não tiveram nenhum contato com a civilização, eles sentem a necessidade de ter um Deus, de ter algo espiritual. Então, para eles, o sol é um Deus, os fenômenos da natureza também são divindades.
Às vezes um animal é divindade. Então, mesmo sem saber que existe um Deus, os índios que não tiveram contato com a civilização, eles têm suas características, né, do seu culto, da sua busca de acreditar numa força maior, porque isso está dentro de nós, isso está dentro da natureza humana. De todos os animais, as criaturas que Deus criou, a única que Deus soprou foi no homem. Ele fez isso, ó. O sopro sai de dentro. Algo que saiu de dentro de Deus, né? Aquela presença, aquela faísca de Deus saiu de dentro dele. Aquela faísca, assim, um modo de dizer, né? Algo, uma presença, algo de Deus saiu de dentro dele. E quando ele soprou no homem, o homem passou a ser alma vivente. Então o homem, ele tem esse algo de Deus dentro dele. Algo que Deus colocou no ser humano e que ele não colocou em nenhum dos outros animais, em nenhuma das outras criaturas. E é por isso que somente o homem, ele tem a noção da existência de um Deus, né, de um ser superior, de uma divindade. O animal não tem essa noção, só o homem que tem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então vamos aqui, introdução. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Olha só, somente mediante uma experiência pessoal com Jesus é que nós vamos adorar a Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus é o acesso que nos leva a Deus. Para nós entrarmos hoje na sala do trono, nós entramos por meio de Jesus, por meio da sua morte na cruz do Calvário, que permite que entremos pelo seu sangue, não é, que nos purifica de todo pecado, permite que nós entremos no Santo dos Santos, na presença de Deus, na sala do trono. Em Hebreus, a Epístola aos Hebreus fala sobre isso. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Item 1, primeiro, né, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. 1.1. A necessidade de passar em Samaria. Em João capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judeia em direção à Galileia e para tal teria que atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre os judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, o nosso Senhor ensinou duas importantes lições. 1.2. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira lição, a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus,
e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água viva. Aqui é um convite ao evangelismo, não é? Falar de Jesus. Então, a primeira lição. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Item 1.3. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai, em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Sinopse 1. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Contexto histórico. Aqui está falando sobre os samaritanos e os judeus. A origem dos samaritanos. Salomão pecou muito e Deus se aborreceu de Salomão. Deus disse que no reinado de seu filho Roboão haveria divisão do reino. Essa divisão aconteceu e são 12 tribos de Israel. 10 tribos formaram o reino do norte e a capital era Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram a capital do reino do sul, formaram o reino do sul, que tinha como capital Jerusalém. Os assírios, ambos os reinos, tanto do norte ou do sul, pecaram muito contra Deus. Mas no reino do sul, os reis eram um pouco mais fiéis, né? Nós vemos ali o rei Josias, o rei Ezequias e outros reis também, né? Que foram fiéis a Deus, mais do que o reino do norte, né? Acabe com Jezabel e a sua turma, né? Então, o que aconteceu? Os assírios dominaram o reino do norte e levaram cativo o reino do norte. Mas deixaram alguns judeus lá no reino do norte, Samaria. E os assírios tinham uma característica: quando eles faziam os povos prisioneiros, eles misturavam os povos. Então, eles trouxeram estrangeiros para a região de Samaria. E ali aqueles judeus começaram a casar com pessoas estrangeiras. Então, não eram judeus puros, né? Etnicamente falando, não eram judeus puros, eram judeus mistos. Então, os judeus puros não aceitaram os samaritanos como judeus. Então, houve esse problema. E quando o reino do norte foi invadido por Samaria, muitas pessoas desse reino fugiram para o reino do sul. Então conseguiam guardar, né, preservar a identidade das 12 tribos de Israel. Porque muitas pessoas das 10 tribos fugiram, não todas, mas muitas. Então conseguiu guardar a identidade das 10 tribos de Israel, que foram dizimadas e acabadas, né? Acabou o reino do norte. E os samaritanos agora eram os filhos daqueles judeus casados com estrangeiros. E o reino do sul era um reino mais fiel a Deus, mas também desobediente. Então, aproximadamente 150 anos depois que o reino do norte caiu na mão dos assírios, o reino do sul foi levado para o cativeiro da Babilônia, com Nabucodonosor. Depois que o reino do norte caiu, o reino do sul ficou mais 150 anos. Mas também pecou muito, Deus permitiu que fosse levado para o cativeiro da Babilônia, onde ficaram 70 anos. E é uma coisa interessante, porque
tanto a queda do Reino do Norte quanto do Reino do Sul se deu por causa também da idolatria, né? Adoração a Baal. No Reino do Sul eles queimavam incenso à rainha do céu. Eles inventaram uma rainha do céu lá e queimaram incenso para ela. Então Deus ele não aprovou as atitudes do Reino do Sul, permitiu que fossem levados para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. Quando o povo voltou da Babilônia, que Deus disse que eles voltariam, quando esse povo voltou da Babilônia para Israel, nunca mais os judeus se envolveram com a idolatria, nunca mais. Isso foi um corretivo, né, de Deus para o povo, e depois o povo nunca mais ele se envolveu com a idolatria, depois que voltou do cativeiro da Babilônia. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa do auxílio bibliológico que nós vamos ler agora. E aí eu não vou precisar mais interromper a leitura para fazer a explicação. O contexto histórico entre os samaritanos e judeus. Depois que o Reino do Norte, com a sua capital em Samaria, foi derrotado pelos assírios, muitos judeus foram deportados para a Babilônia e estrangeiros foram levados para colonizar Israel e ajudar a manter a paz. O casamento misto entre estrangeiros e judeus. Aqui muitos judeus foram deportados não para a Babilônia, foram deportados para a Síria, né? E estrangeiros foram trazidos para colonizar Israel e ajudar a manter a paz. O casamento misto entre os estrangeiros e judeus remanescentes resultou em um povo mestiço que se estabeleceu no Reino do Sul e era considerado impuro na opinião dos judeus etnicamente puros. Estes odiavam os samaritanos, porque sentiam que seus compatriotas haviam traído o povo e a sua nação por meio de tais casamentos. Então, ali em Samaria tinha agora os samaritanos, que eram os judeus misturados com estrangeiros. E como nós vemos aqui, os judeus etnicamente puros, eles odiavam os samaritanos, porque sentiam que seus compatriotas haviam traído seu povo e sua nação por meio de tais casamentos. Os samaritanos haviam instituído um centro alternativo para adoração no Monte Gerizim, para concorrer com um templo em Jerusalém, mas aquele havia sido destruído há 150 anos. Face a tantos conflitos, os judeus faziam o possível para evitar viajar pelo território de Samaria. Mas Jesus não tinha razões para viver segundo as restrições culturais. A rota por Samaria era mais curta, e foi a que ele tomou, porque os judeus eles contornavam pelo sul, né? Faziam uma rota mais longa para chegar da Judéia a Galileia, e de Galileia para a Judéia, né? E eles andavam mais para evitar passar por Samaria, mas Jesus fez a rota mais curta, não porque ele queria adiantar a viagem, mas porque ele queria encontrar com essa mulher. A rota por Samaria era mais curta e foi a que ele tomou. A fonte de Jacó ficava na terra que originalmente pertenceu a Jacó. Não havia nela uma nascente, era um reservatório que recebia águas da chuva e do orvalho, recolhendo-as ao fundo. As fontes eram quase sempre localizadas fora da cidade, ao longo da estrada principal. 2 vezes por dia, de manhã e ao anoitecer, as mulheres iam retirar água. Aquela samaritana, no entanto, foi ao meio-dia, provavelmente para evitar encontrar-se com pessoas que conheciam a sua reputação. Jesus levou àquela mulher uma extraordinária mensagem sobre a fonte e a água pura que podiam saciar a sede espiritual dela para sempre. A reputação dessa mulher é que ela tinha tido 5 maridos e agora aquele homem que convivia com ela não era seu marido. Então ela recebia julgamento, recebia desprezo das pessoas, e foi justamente a essa mulher que Jesus foi. Foi a ela que Jesus foi. Né? Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não faz acepção de pessoas, não importa o estado que nós estamos.
Não importou o estado no qual eu estava, Jesus veio e me salvou. E eu louvo a Deus por isso. Eu já testemunhei aqui com os irmãos, né? Eu era jovem quando me converti, 18 para 19 anos. E eu, no auge da minha ignorância, da minha arrogância, eu falei assim: Jesus, eu vou te dar uma chance. Mal sabia eu que era Ele que estava me dando uma chance. E eu falei: Jesus, eu vou te dar uma chance. Jesus deve ter falado assim: ah, coitado. Mas Jesus não perdeu a chance. Jesus, ele não desperdiçou a chance pela misericórdia dele. E graças a Deus, hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Item 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. 2.1. A adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz de suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Adoradores sinceros. É muito interessante a origem da palavra sincero. A palavra sincero vem do latim, sincera. Sincera. Aí você imagina, a aplicação é essa. Você imagina aquela porta de madeira rústica, que às vezes até fazem a própria porta rústica, mas você olha para ela e você vê os defeitos dela. E às vezes ela tem uns buraquinhos, né? A madeira tem ali aqueles buraquinhos. Então, para a porta ficar bonitinha, eles passam uma cera, passam um produto nela, ela fica lisinha, passam um verniz, né? Ou depois a pessoa até pinta quando a porta está toda lisinha. Ou seja, na verdade, aquela porta toda pintadinha, toda lisinha, toda de verniz, ela está mascarando o que ela é. Porque, na verdade, aquela porta deveria ter muitos buracos, né? As madeiras costumam ter uns buracos, né? Quando você vai ali preparar ali a madeira, a porta, ela devia ter alguns defeitos. Então, tudo aquilo ali é corrigido, passa cera, passa um produto ali, é corrigido. E aquela porta, você olha assim, aquela porta está perfeita. Mas por trás daquela perfeição, existe uma correção, existe um maquiamento, né? Passou um produto ali, tá maquiado, né? Passou uma maquiagem, não é verdade? Aparentando uma boniteza que não tem. Então, aquela porta rústica, que você até olha o formato dela, as falhas que a madeira tem, aquela porta está sincera, ela está mostrando o que ela realmente é. Então, o sincero é isso mesmo, é o sincera. É aquele que mostra o que ele realmente é. Ele mostra a verdade que ele é. Não tem hipocrisia, não tem fingimento, não tem máscara. Então é muito interessante essa palavra sincero. É importante que a gente seja adoradores sinceros. Amém? 2.2. Jesus é verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica.
O impacto dessa obra abrange a todos, não importando o lugar onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Sinopse 2. Sinopse é um breve resumo. Sinopse 2. A base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. O sacrifício substitutivo porque é o sacrifício vicário. Sacrifício vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar. E expiatório porque uma culpa foi paga. Foi a culpa do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Expiação é o pagamento de uma culpa. Você é castigado para pagar uma culpa. E o vicário é a substituição. Jesus morreu por nós para pagar a culpa do nosso pecado. Por isso o sacrifício de Jesus é vicário e expiatório. Vicário é uma palavra que vem do latim, vicarius, e pode significar substituto. Jesus nos substituiu na cruz, morreu em nosso lugar para pagar a culpa do nosso pecado. Quando Jesus morreu em nosso lugar, é sacrifício vicário. Quando ele pagou a culpa do nosso pecado, é sacrifício expiatório. O sacrifício de Jesus na cruz foi vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo, ele morreu em nosso lugar. E expiatório porque ele pagou a culpa do nosso pecado. Amém? Auxílio bibliológico, a verdadeira adoração. A mulher levantou uma questão teológica popular entre judeus e samaritanos. Qual o lugar correto para a adoração? Mas tal pergunta era uma cortina de fumaça que tinha a finalidade de manter Jesus longe da mais profunda necessidade dela. Jesus conduziu a conversa a um ponto muito mais importante. O lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores. A expressão Deus é Espírito mostra que ele não é um ser físico, limitado a tempo e espaço. Ele está presente em todos os lugares e pode ser adorado em qualquer local e a qualquer tempo. O mais importante não é onde adoramos, mas como adoramos o Senhor. A sua adoração é genuína e verdadeira? Aqui sim, são as perguntas retóricas. Você não tem que responder para ninguém. É uma reflexão sua. A sua adoração é genuína e verdadeira? Você tem a ajuda do Espírito Santo? Isso aqui nós temos, né? Como o Espírito Santo nos ajuda a adorar? Ele ora por nós, ensina-nos as palavras de Cristo e garante-nos que somos amados. Romanos 8, 26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas aqui tem uma pergunta retórica. A sua adoração é genuína e verdadeira? Aí cada um faz uma reflexão de como está sendo o seu estilo de vida, de como está se esforçando para agradar a Deus, adorando-o e servindo-o. Item 3. Adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada Rishtahavá. Rishtahavá. Deve ser essa pronúncia, então. Rishtahavá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração, latreia e proskinel. Esse U aqui é lido como o I mesmo, latreia e proskinel. Latreia é interessante, olha só, latreia é uma palavra usada para definir adoração. Aí você vai lá naquela palavra, idolatria. É como se você estivesse falando de idolatreia, né? Idolatria. Idolatria é adorar a ídolos, entendeu? Esse latria aí vem do latreia. E proskinel, que é prostrar-se, né? Então há uma diferença aqui. A latreia está mais relacionada a adorar em serviço. E o proskinel está mais mesmo relacionado a adorar, a você prostrar-se diante do Senhor, como fez aquela mulher pecadora. Nós vamos ler mais na frente sobre isso. Então, por sua vez, vamos aqui de novo.
Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração: latreia, de onde a gente associa com idolatria, e proskinel. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem, a submissão, servir a outro. Por sua vez, a proskinel significa adorar, ou o ato de adoração, é o prostrar, como fez aquela mulher pecadora. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskinel. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. 3.2. Adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskeneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar de joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. Olha só que interessante. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Exatamente o que aquela mulher fez, né? Aquela mulher pecadora fez. Ela se associou, ela se prostrou, né? Diante do Senhor Jesus, beijava os pés, chorava e com seus cabelos ela secava os pés de Jesus, ela se prostrou diante do Senhor. Então essa atitude dela foi o proskinel, né? Foi uma adoração, não aquela adoração de serviço, mas a adoração da reverência mesmo, de se prostrar diante do Senhor. 3.3. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total de da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. 3.4. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me prostrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sinopse 3. O ato de adoração ao Senhor envolve a rendição completa de nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se em um serviço voluntário. Conclusão. Neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. Quais são as duas lições? A primeira é que todo ser humano possui a necessidade a satisfazer. Todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Revisando o conteúdo. Antes de revisar o conteúdo, eu pesquisei aqui um conceito, né? Uma definição de adoração. Na Bíblia, adoração é a demonstração de amor, reverência é o proskinel, né? Serviço é latreia, e devoção a Deus. Na Bíblia, adoração é a demonstração de amor, reverência, serviço e devoção a Deus. Primeiro a adoração, conforme eu falei, depois o serviço.
Primeiro Deus da obra, depois a obra de Deus. Primeiro uma vida de relacionamento com Deus, depois o servir a Deus. Primeiro adorador, depois servidor. Revisando o conteúdo. 1. Quais são as duas principais lições que Jesus nos ensinou durante a sua conversa com a mulher samaritana? Resposta. Toda pessoa necessita de Deus. O autêntico culto de adoração a Deus não se limita a um lugar específico. Número 2. O que constitui o verdadeiro culto de adoração a Deus que atende às necessidades humanas? O verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Número 3. Quais são os elementos essenciais da verdadeira adoração? Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele faz e é. Reconhecer, render e exaltar a Deus. Isso é adoração. Número 4. Em resumo, o que implica adorar a Deus? Implica reconhecer a própria inferioridade e a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Nós somos criatura e Deus é o Criador. Nós somos servos, Deus é o Senhor. Nós somos filhos, Deus é Pai. Né? Existe uma hierarquia aí, muito clara. Número 5. De que forma podemos definir a adoração como um ato de serviço dedicado a Deus? O serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total de nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Assim, irmãos, nós terminamos essa lição, porque hoje é sábado, né? Dia 19 de abril. Achei por bem gravar a lição toda em um só vídeo. Compartilhe com irmãos, com amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus e com todos aqueles que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.